Boa tarde, queridos alunos. Mais uma vez iniciando mais uma etapa do nosso conhecimento. Eu espero que vocês tenham descansado bastante na semana de recesso, embora o período seja pequeno, dá para descansar um pouco a mente e nós iremos retomar nossos assuntos. Na semana passada eu fiz apenas um pequeno teste, digamos assim, porque a gente está aprendendo a mexer no Mob Educame. Então eu coloquei as partes da atmosfera terrestre, sendo que eu já tinha trabalhado esse assunto com vocês antes, né, a parte introdutória. E hoje nós iremos trabalhar, é, continuar o assunto sobre as camadas até as esferas da Terra. E esse material foi baixado do governo de Pernambuco, por isso que está lá em cima o símbolo de Pernambuco, né? Então eu fiz algumas adaptações para nossa realidade, mas o material baixado da internet também, porque eu achei que tinha imagens e informações importantes, já bem montadas já. Então nós estamos aproveitando esse material, ok? Nós iremos começar a falar sobre a hidrosfera agora, tá? É, a água é uma substância abundante no nosso planeta, todos nós sabemos disso, né? E ela cobre cerca de 3 quartos da superfície da Terra. O que isso quer dizer? Que se você dividisse a Terra em 4 pedaços, 3 desses pedaços seriam cobertos por água, seja ela salgada, seja através das geleiras, né, água congelada, e também nos rios que nós conhecemos e que estão espalhados por todo o continente. Então, é um elemento muito presente na nossa vida e fundamental, é lógico, eu não preciso falar sobre a importância dessa esfera na nossa vida, porque sem água nós não viveríamos, né? Nem eu, nem nenhum ser vivo, nem nós, aliás, nem nenhum ser vivo poderíamos sobreviver se não houvesse água no planeta. Então, é uma coisa, a água é a condição básica para a nossa sobrevivência, nossa vivência no nosso planeta. E aí onde nós encontramos a água, tá? Nós encontramos nos oceanos, como eu acabei de falar, e calotas polares, que são as geleiras, né? Na atmosfera, sob forma de nuvens, nos continentes, rios, lagos, glaciares e aquíferos, e contém todos os organismos vivos, ou seja, nós somos compostos por água. Então todo ser vivo tem uma parte que é composta por água. Então percebam a quantidade de ambientes, de lugares, de elementos que são compostos por água ou que contém água em sua composição. E a água é fonte de vida, como nós já citamos anteriormente, né? E mais de 70% do nosso organismo é composto por água. Sendo que o nosso cérebro, que é tão importante para nós aprendermos, para nós é, é, gravarmos as informações, para o nosso aprendizado, para a nossa vivência no dia a dia, tem cerca de 70% coberto por água, ou composto por água. E aí tá do ladinho aqui, ó, vou dar um zoom. O coração 75%, os pulmões 86%, fígado, rins, sangue, músculos, enfim, né? Então percebam como essa água é importante para a nossa vida. Então bebam água, meus alunos amados. Nós jovens, eu me sinto jovem ainda, né? Temos o hábito de passar o dia às vezes fazendo outras atividades. Tem uns meninos que gostam de ficar no celular muito tempo e esquece até de beber água. E a água é fundamental em nossa vida. E aí nós temos uma proporção dois gráficos, né? Mostrando a quantidade de água que nós temos disponíveis no mundo. Percebam que 97,5% da água que nós temos no mundo ela é salgada, essa cor avermelhada, né? Na imagem da esquerda, tá? E apenas 2,5%, tá?
de água doce. Então percebamos que a água doce do mundo ela é pequena, em pequena quantidade, se comparada a outros é, se comparada à água salgada, ok? E na imagem da direita nós temos aqui um recorte desses 2,5% que já é pouco. Nós temos 68,9% que estão nas geleiras, estão congeladas as águas. 30,8 estão onde? No subsolo. E apenas 0,3 estão nos rios e lagos. Ou seja, água que nós conseguimos ver e conseguimos captar com mais facilidade. Então é 0,3 desses 2,5%. Então é muito pouco, tá? Então vamos cuidar da água, pessoal. E aí nós temos o ciclo hidrológico da água, que nós já conhecemos bastante, né? E como ele é complexo, a imagem aí você tem uma grande quantidade de informações, tá? Eu coloquei aqui um ciclo da água mais resumido para vocês perceberem, tá? Então nós temos que existe uma precipitação, que são as chuvas que nós conhecemos, tá? Parte dessa água e filtra. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Ok, vamos lá. Parte dessa água e filtra, tá aqui a parte da infiltração. Depois essa água aflora em algum rio. Depois essa água evapora, está aqui a parte da evaporação. E depois ela se eleva, formando as nuvens, tá? Ela condensa, formando as chuvas novamente. E através também da transpiração das plantas, que está aqui, ela também volta para a atmosfera. Então nós percebemos que esse ciclo é constante, nós já ouvimos falar certamente dele em outros momentos da nossa vida, tá? Mas a água cai, se infiltra, ela aflora em algum lugar através dos rios, por exemplo, ela evapora por causa do calor do sol, ela forma nuvens, forma chuvas novamente, cai novamente, e também através da transpiração das plantas. Então preservemos o meio ambiente, pessoal. Os oceanos, né, eles possuem uma extensão territorial muito grande, né, são uma grande quantidade de água que possui em sua composição muito muitos sais minerais. E aí quem já foi na praia sabe que a água do mar é salgada porque uma parte desses sais formam o que nós chamamos de sal de cozinha, tá? E percebam que 70%, né, 70,7% são ocupados pelos oceanos, ou seja, o, os oceanos cobre boa parte do território do nosso planeta, né? Essa massa de ar foi formada há 4 bilhões, massa de ar não, perdão, essa massa de água foi formada há 4 bilhões de anos através da condensação de vapores da atmosfera que atingiram a superfície terrestre em forma de chuva. Eu falei para vocês sobre esse processo anteriormente. Sobre a topografia, ou seja, a inclinação, a forma da Terra, né, faz com que as águas se desloquem para os terrenos mais baixos, né, os oceanos, formando assim os oceanos. O sal, né, que é uma característica marcante dos oceanos, é oriundo das erupções vulcânicas que espalharam os sais das profundezas da Terra e quando chegam na superfície foram arrastados pelas águas das chuvas até os oceanos. Então, acontece uma erupção vulcânica, à medida que a Terra vai sendo molhada pela chuva, essa água, essa quantidade de sais chega até os oceanos, deixando a água do mar salgada. Então, vocês percebam como o processo é belo e muito interessante, né, de nós observarmos. Sobre a importância dos oceanos, tá?
lógico que ela também contribui para a manutenção da vida do planeta, né? Nós temos sais minerais que é, estão presentes dentro dos oceanos, tá? Influencia o clima bastante, né? Porque a proximidade ou distância do mar influencia na temperatura, na circulação dos ventos daquela região, tá? E abriga cerca de 80% das espécies da vida terrestre, né? Então, os oceanos também são grandes, são muito importantes. Continuando falando sobre a importância dos oceanos, nós temos a pesca, né? Ela regula a temperatura do planeta, como eu falei para vocês, ela funciona como de influência no clima. É, há o deslocamento de mercadorias de navio cargueiro. Grande parte das mercadorias que vem de fora do Brasil, por exemplo, ou que o Brasil exporta, vai através dos oceanos. Então, ela é muito importante, ok? E aí, quais são os nossos oceanos, né? Nós temos o Oceano Glacial, o Ártico, né? Nós temos o Oceano Índico, nós temos o Oceano Atlântico e nós temos o Oceano Pacífico. São os principais, são os quatro grandes oceanos, né, que nós temos no mundo. Então, nós já falamos da importância deles. E aí está o tamanho, por tamanho, é, os dados do tamanho e da profundidade de cada um, tá? Sendo que o Oceano Pacífico é o maior deles, tem 165 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande. Em segundo lugar está o Oceano Atlântico, que cobre a nossa região aqui, né? Todo o nosso litoral, então nós conhecemos bem o Oceano Atlântico. A salinidade, que nós estávamos falando sobre isso aqui, né? É o principal tipo de mineral encontrado. O principal tipo de mineral encontrado nas águas do mar é o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, né? E, em média, 75% da água do mar tem, aliás, perdão, 35% da água do mar, né, é o número que é a salinidade da água do mar. Então, se você pegar uma quantidade de água, 35% é a concentração de sal nessa água. Então, é, perceba que esse sal que nós utilizamos para nossa cozinha, né, também vem do mar e é do mar dos oceanos e é uma importante, ok? A temperatura dos oceanos depende do calor recebido e varia de acordo com a localização geográfica, né? Nós já falamos que a linha do Equador, a região próxima do Equador é mais quente, então as regiões mais quentes estão próximas da linha do Equador. E à medida que você vai em direção ao Polo Norte e ao Polo Sul, essa temperatura diminui e as temperaturas dos oceanos também vão diminuindo, ok? E uma coisa que é interessante é que existe um aumento da temperatura das águas do mar e das águas oceânicas. Embora algumas pessoas tentem defender que isso é um processo natural, o que nós temos baseado na ciência é que
existe uma influência muito grande do homem no aumento da temperatura do planeta e aumento consequente das águas do planeta. E isso pode provocar grandes desastres naturais, né, grandes mudanças climáticas e que podem afetar de maneira direta a vida dos seres humanos e de todos os seres vivos. Então fica um alerta para essa questão do aquecimento global que é tão presente, mas que muita gente tenta hoje minimizar a sua importância. Nós temos os mares, né, que podem ser abertos ou costeiros, né, estão diretamente ligados aos oceanos que se encontram nas proximidades. Nós temos o mar Mediterrâneo, mares mediterrâneos interiores ou continentais. Existem restingas, né, passagens, né, que possibilitam uma conexão com os oceanos e ligam e a ligação ocorre por meio de estreitos. Nós temos como, por exemplo, os mares, né, que são diferentes dos oceanos, tá? O mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, por exemplo, né? E nós temos os mares que são fechados, são aqueles que se encontram nos interiores dos continentes. Desse modo, não apresenta nenhuma ligação de maneira direta, é lógico, com os oceanos, como por exemplo o mar de Aral e o mar Cáspio. Então nós temos, além dos oceanos, nós temos os mares, que podem ser esses que têm ligação com o oceano, com os oceanos de maneira direta, que têm uma ligação indireta com os oceanos, que são esses mares mediterrâneos, ou que podem ser totalmente fechados ou isolados. Daí nós temos exemplos, né, desses mares. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui nós temos os mares abertos ou costeiros, tá? Ou seja, eles têm uma ligação direta com o Oceano Atlântico, ok? Opa, perdão. Ok? Nós temos aqui os mares mediterrâneos. Percebam que ele tem uma ligação aqui, ó, através dessa passagemzinha aqui com um oceano, que no caso é o Oceano Atlântico, né? E nós temos os mares fechados, que está bem que assim, por exemplo, ó, o Mar Cáspio, que está totalmente isolado com relação aos oceanos, tá? Então, nós temos três tipos e aí o mapa mostra esses três tipos, ok? O Mar Cáspio fechado, o Mar Mediterrâneo, que tem uma ligação aqui através de um estreito, por exemplo, ó, aqui o estreitozinho, e o mar aberto aqui em cima, ok? E as ondas dos oceanos, elas são movimentos provocados pelos ventos. Então, quanto mais forte for uma onda, é porque a quantidade de vento naquela região está muito acentuada, tá? É, as áreas mais ao mar aberto são as que têm uma quantidade de ondas de grande porte e maior quantidade. Tsunamis são ondas gigantes, né, com grande concentração de energia, né, elas podem ocorrer nos oceanos e elas são provocadas por um grande deslocamento de água após o movimento das placas tectônicas, ou seja, quando acontece um terremoto debaixo do oceano, pode provocar uma onda gigante e causar uma destruição em massa, como aconteceu alguns anos atrás na Ásia, que matou cerca de 300 mil pessoas, se não me engano. Na próxima aula nós iremos trabalhar sobre correntes marítimas. Então, até a próxima, pessoal.